gringos e gringas, esse é mais um Pode Gringar. E antes de apresentar o meu convidado, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão me ajudando nesse projeto Pode Gringar em Nova York, em New York City. Obrigado, galera! Então, Franklin Ribeiro, muito obrigada por me apresentar essa galera, por fazer essas conexões. Fabrício Marota, muito obrigada, o empresário que cedeu o espaço, que está comigo nessa. Vou deixar todos os arrobas aqui nesse vídeo. E Josué, músico e produtor, obrigada. E o Rodrigo também, tá, galera? Eu vou deixar o arroba dele aqui para vocês conhecerem o trabalho dele. E agora eu vou apresentar o meu convidado. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Me diga seu nome. Fabiano Proa. Proa de navio. Proa de navio. Exatamente. A gente pode escrever Fabiano Proa de navio. Não, é porque você falou Fabiano Proa de navio. Ah, a mulher uma vez escreveu Fabiano Proa de navio. É. Não, navio não. Isso foi só uma piada, Isso. Você não tá entendendo. Isso. O Fabiano hoje vai contar um pouco da sua história e eu quero que vocês, antes de mais nada, já inscrevam-se no canal, curta, comenta e compartilha. Fabiano, vamos lá? Tá pronto para contar a sua história, compartilhar conosco? Violinos! Vamos lá! Cara, eu completei em 2022 agora 30 anos em Nova York, quer dizer, 30 anos desde a minha chegada, né? E muita gente me pergunta, fala assim, mas aqui é bom? Eu falei assim, depende do seu ponto de vista. Eu cheguei aqui sem saber muito o que estava acontecendo, tanto que eu demorei muito tempo para ir nos pontos turísticos, Empire State, Estado da Liberdade, foi me ver depois de anos, né? Então a minha intenção sempre foi entender essa grande cidade, o coração do planeta, né? A que a gente chama o ventre da besta, né? E aí eu estudava artes cênicas, fui ator há alguns anos no Brasil. Isso que eu ia te perguntar, o que você fazia no Brasil, de quantos anos você saiu do Brasil? Saí aos 21 e um dia. Ou seja, nossa, fez aniversário! Que eu podia entrar nos bares, né? Mas era mais uma expectativa de chegar aqui já com um mínimo de responsabilidade, né? Sim. Então, depois de alguns anos estudando artes cênicas, fiz tablado, depois fiscal, muitas peças de teatro, muitos comerciais, aí, alguns filmes e tal. Eu falei, por que não ir para a cidade mais filmada do mundo, né? E aí vem na cabeça All That Jazz, Fame, Saturday Night Fever, Godfather, todos aqueles filmes que fazem a cidade ser mágica. Tem uma frase que diz que quando a gente chega aqui parece que a gente está num filme. No filme. Né? Eu me sinto assim toda vez que eu venho para Nova York. Eu me sinto assim até hoje. Eu falei assim, esse sentimento não passa. Ai, que bom. Pois é. E no bom e no ruim, né? Depois aí a gente vai ver aqueles filmes que realmente são esses filmes que falam uma coisa linda, maravilhosa de Nova York, mas tem um lado obscuro também que muita gente não olha, e aí a gente vai entender quando a gente já está aqui. E eu sempre digo que não existe cidade perfeita, não vai existir. Se tiver, me avisa que eu estou indo para lá, né? E aí foi essa trajetória de chegar até aqui. Eu tinha uma amiga muito, muito querida que morava aqui. Ela falou, vamos lá, vamos conhecer aquela coisa de jovem, de super jovem, e não tem barreiras, sem nenhum tipo de preconceito, vamos nessa e tal. Enfim, e logo que eu cheguei foi esse turbilhão de emoções. Eu acho que essa cidade aqui, se você não ficar muito dono de si e botar na tua cabeça que você pode, ela vai te engolir, você vai acabar indo embora. São inúmeros amigos que chegaram e falaram assim, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. E ninguém tá dizendo que é bom ou é ruim, cada um escolhe o seu destino, né? Mas eu tinha na cabeça que eu não queria voltar sem ter algo na minha mão. Número um, Sim. Inglês. Eu falei assim, eu quero saber dessa língua, quero conhecer, quero falar, quero ter o domínio da língua. E dois, eu quero ter algum tipo de diploma, quero voltar para minha terra com algo na bagagem.
Mas chegar até lá, né? Então você veio com o objetivo de vir, estudar, e ir embora. Isso. Entendi. Como uma grande massa dos brasileiros, pelo menos entre os anos 80 e 90, era, vamos dizer, a grande maioria, existiam aqueles que vinham para transferidos e tal. Não era esse tipo de transferência hoje que venho, vou ficar no Brasil nunca mais, né? Hoje é muito diferente o perfil que vem para cá. Não acabou os imigrantes como eu que vinham para entender a vida e buscar melhores oportunidades. Eu sempre falo que Nova York não é nunca aquele lugar dos sonhos de todo mundo, é o lugar das oportunidades. Sim. As pessoas vêm aonde estão oportunidades. E o que eu vejo em Nova York aqui, eu não sei se você já conheceu a Flórida ou se você conhece, Conheço né? bem. Então, o que eu vejo em Nova York aqui é que as coisas acontecem muito rápido. Muito mais rápido do que qualquer outra cidade que eu conheço. Acabei de vir de Roma, né? Passei uma semana lá. Assim, é um problema porque você não desacelera, né? O problema de não desacelerar. O problema de você não desacelerar é porque você acaba ficando refém desse ritmo. Sim. Aqui, aquela coisa que a gente sempre fala de produtividade, você nunca pode focar na multitarefa, porque você acaba fazendo tudo pela metade. Mas aqui, se você não for multitarefa, não multitask, you don't get shit done, né? Então, aquela coisa, eu sempre estou andando na rua, se esse sinal aqui está fechado, eu vou pro próximo. Sim. Eu vou pro próximo. O metrô não são dois degraus, são 3. Né? Conversar é o básico, não vamos falar muito, não posso falar, tchau. Então você dá muito valor ao tempo, as coisas sendo feitas a curto prazo. E não para. Né? Eu sei porque ontem eu tava tipo... Eu já tava cansada. Eu cansei. Eu falei assim, a vida em Nova York é cansativa demais. Porque, tipo assim, o ritmo é frenético sempre. A energia tem que estar no seu level mais... Eu sempre digo que você tá aqui e conquistar o seu espaço, é como se você fosse para uma Copa do Mundo. Você tem que estar no seu melhor nível. Se você não estiver no seu melhor nível, vai bater ansiedade, vai bater depressão. E aí você vê o grande problema dessa cidade, que é a saúde mental. Nossa. As pessoas não aguentam o ritmo. Não à toa, quando veio a pandemia, a cidade foi esvaziada, né? Sim. Foi um momento chave. Falei assim, essa é a hora que eu tenho para... Eu lembro de acordar no meu apartamento e olhar para a janela diariamente. Isso não foi uma vez nem duas, não. Diariamente tinham 3 caminhões de mudança. Tipo assim, o que aconteceu nesses últimos 2 anos foi um reset, né? As pessoas voltaram a entender qual é o objetivo real de você estar numa cidade que, basicamente, na opinião de muitos, não te dava nada em troca. Se você não tem os cinemas, se você não tem os teatros, se você não tem as casas de show, se você não pode ir a bares, o que eu estou pagando aqui? Estou pagando premium para fazer o quê? Então eu entendo toda essa... Obviamente eu fiquei porque eu já tinha um passado de qualquer tipo de... Eu estava aqui, amanhã a gente vai... fazer o aniversário do 11 de setembro, eu morava um quarteirão do atentado, praticamente eu acordei e vi o segundo avião bater. Né? Sério? Foi. Isso aí foi muito, muito chocante, porque a gente andava na cidade ainda com aquela fumaça, isso demorou semanas. Mas como é que... isso que eu ia te perguntar. Então vamos voltar nesse assunto do 11 de setembro. Como é que foi... você estava aqui, morava perto, próximo, e como é que foi isso pra você? Eu sempre brinco, porque eu falei assim, não fica do meu lado não, porque eu já vi todos os atentados, né? Porque... Deus me livre. Calma aí. Tem certeza que você quer ir comigo? Tá. Porque eu cheguei aqui em 92, 93 já havia acontecido um atentado no World Trade Center. Muita gente não sabe, mas entrou um carro-bomba dentro do World Trade Não Center. sabia. Pois é. 93 isso? 93, E ele tentou explodir o prédio já e não conseguiu. Matou, horrível, foi milhares de pessoas mortas, mas nada na dimensão que aconteceu no 11 de setembro de 2001. E em 2001, ali aquela área muito procurada. Eu morava ali na West Broadway Chambers. E era exatamente 2 quarteirões do World Trade Center. O World Trade Center era um hub, ainda é hoje, mas demorou para
revitalizar, é um hub de quem vem de New Jersey e está vindo para trabalhar na cidade. Então é muito volume, era um volume enorme de pessoas, e além dos milhares de restaurantes. Eu tomava café da manhã ali, e acordando, foi logo cedo, 8 horas da manhã, né? Eu acordando, de repente eu vejo aquela correria. Então, essa velha história daquela coisa, que voltando naquele ponto 1 que eu falei, de via Nova York, porque eu era fascinado pelos filmes, de repente eu estava vendo um filme ao vivo. Um filme de terror ao vivo. Muita gente ali estava pensando, será que isso aqui é uma gravação? Será que isso aqui é uma filmagem? Será que isso aqui é um efeito especial e tal? Sério, o pessoal não tinha noção da dimensão. No primeiro, achou que era um acidente. No segundo, não é mais acidente, né? E o que muita gente não fala é que logo após o segundo atentado, não existia um consenso se haveria um terceiro avião ou um quarto avião. Então as pessoas começaram a correr desesperadamente para desocupar. E ali foi, talvez, isso que eu falo, a vida dá muitas voltas, né? Eu falei assim, disso aqui eu nunca vou ver nada parecido na minha vida, porque isso aqui realmente é o momento mais tenebroso que eu já pude presenciar. Não bastante anos depois, eu estou passando no Times Square e vejo, literalmente eu gravei isso, porque um dia vai valer dinheiro, né? Eu gravei eu andando na rua sem um ser humano em quase 5 minutos. Não vi um ser humano. Foi logo no pico da pandemia, eu estava saindo da casa do amigo, voltando para casa, e aí você vê a pandemia novamente, né? Algo inimaginável. Um marco histórico, porque Nova York ela não dorme. Eu tava andando então de madrugada, é gente o tempo todo. A cidade não para, tem carro, tem buzina, tem isso, tem aquilo, a cidade não dorme. Exatamente, a gente está aqui exatamente no ponto 3 quarteirões da Times Square, você tem que, eu digo sempre que você tem que dar seta para andar. Sim, né? Justamente. Você vou virar, hein? Não, e o pessoal que anda aqui comigo, eles pegam na minha mão para atravessar, porque eu tô na Flórida, venho numa cidade pequena, eu moro na Flórida, mas numa cidade pequena. Né? Então assim, você parou, o carro para pra você... Aqui! Não, sinal não fechou, cuidado, que não sei o que. Aí quando eu vejo, tem alguém segurando na minha mão, tem alguém falando, não vai pra aí, não, vem pra cá, não sei o que. Eu sempre brinco que quando eu chego da Flórida, assim, a diferença você já nota no aeroporto. Se espera que alguém vai te dar um esbarrão e não vai pedir desculpa, entendeu? E é assim, e vai achar ruim, que você estava no caminho, né? Sim. E aí eu vejo que o ritmo é diferente. E aí, por falando na Flórida, eu sempre vejo as pessoas falando assim, não, Miami é melhor, Nova York é melhor. Eu falei assim, mas por que precisa escolher? Por que... Eu acho graça nas duas. Eu acho beleza, eu acho beleza e eu acho tem pontos negativos e positivos nas duas cidades. Claro. Entendeu? E aí você vai viver lá e viver aqui. Aliás, o mundo dela seria esse. Metade lá, metade aqui. Ficou quente lá, ficou quente aqui. Pronto. Tá Deve ser ótimo. horrível morar aqui no frio, né? Aí não vou mentir, não. Tô acostumado, mas não tô, não. Já são anos e anos. São quantos anos enfrentando frio 30, daqui? 30 anos. Mas durante os 10 primeiros anos, chegava dia 23 de dezembro, eu partia para o Brasil. Tá. Durante o período de faculdade, as escolas voltavam logo um pouquinho antes do carnaval, porque esse era o meu cálculo, né? Dá para ficar até o carnaval? Será que dá? E aí eu voltava. Mas eu nunca enfrentei o frio durante 10 anos. Depois que eu falei assim, vamos ver o que dá. Vamos ver como é que é o frio? De repente você pega 15 abaixo. Caraca, nossa. 20 abaixo. Nossa. Eu peguei já muito. Mas assim... Depois você tira... O pessoal falou, Lívia, você acostuma, tira de letra. Eu não sei, mas eu digo assim, tudo é doloroso. Você tem que escolher a sua dor. Qual é a tua dor? Então eu vou sair daqui, é horrível, coisa e tal. Tá, ok, se você tem condição, vá. Mas, de repente, nesse último ano que eu decidi ficar, foi um dezembro mais promissor nos meus últimos, 10 anos, entendeu? Então, para mim, eu acho que você tem que saber qual é a sua prioridade. E você tem que saber, assim, o que você quer para você, né? Você tem que você tem que ter determinação. Eu determinação, eu quero isso. Vou ter que abdicar de
algumas coisas. A vida é sobre isso, entendeu? Claro. Você tem determinação em algum objetivo, você tem que abrir mão de outros. Abrir mão de coisas que você adora. Eu adoro o calor, mas se eu tiver que escolher entre alcançar um objetivo e eu aproveitar o calor, eu vou alcançar meu objetivo. Claro. E eu não acho nada de errado você querer uma vida melhor. Obviamente, todo mundo quer uma vida morando perto da praia, coisa e tal. Sou carioca, quer dizer, nasci em São Paulo. Me criei no Rio. Me criei no Rio. Esse sotaque aqui foi a força. Pra parar de tomar cascudo dos meus amigos cariocas, entendeu? Carioca não é um bicho fácil. Não. Na hora que eu cheguei, eu me mudei de São Paulo pro Rio, tinha 9 aninhos, e minha mãe não havia me dito, né? E eu tinha bullying dentro de casa, porque minha mãe, meu pai e minha irmã eram os 3 cariocas, né? Então, eles chegavam e falavam assim, Fabiano, o que você tá fazendo aí dentro? Eu falei, tô comendo. Aí eu falei assim, temos um filho paulista. O bullying veio da casa. Começou. Eu já tinha que me defender em casa. Aí eu corta para Rio de Janeiro, 1981, eu acho, e eu fui para uma escola carioca. Não, a primeira semana eu fui taxado do Paulistinha. E cascudo pra cá, cascudo pra lá, cascudo pra cá. Aí eu falei assim, tem que aprender essa língua aí. Eu tenho que falar carioquês. Tenho, puxar o S. E aí eu acho que isso aí ficou enraizado, né? Tá arriscado eu falar inglês com sotaque de carioca. Sério? Não dizem que o paulista do interior fala inglês melhor? Dizem, minhas amigas sim, porque puxa o R, né? O R. Já tem o R puxadinho ali. Coisa que eu não consigo, é difícil pra mim puxar o R. Não, eu digo sempre que dá uma certa afta. Você pode tentar, mas olha, é aquela coisa, o inglês é uma questão de embocadura, como o francês também. Você não forçar, porque naturalmente a gente não vai falar isso. Sim. Naturalmente você não vai falar. Você vai botar a língua? Não vai. Você vai ter que forçar. Você pode falar tree ou pode falar three. Né? Então, se eu botar a língua já muda tudo. Sim. Então é isso, eu sempre estou mudando de perspectiva. Eu acho que, de repente, você está falando de uma comunidade enorme na Flórida que mora lá, que ama aquela terra, que eu amo também, entendeu? Mas eu acho que em termos de oportunidade aqui... Em Nova York, acontece muito mais rápido. É melhor. Sim. E quando você chegou aqui, qual era seu objetivo de trabalho? Eu vou trabalhar com isso, vou trabalhar com aquilo. Sempre fui apaixonado por cinema. Sim. Eu tenho algumas histórias de andar na rua, aquelas coisas que você só imagina que vai acontecer no cinema, né? E eu tô andando na rua nessas situações de procurar escolas aqui e ali. Eu fui parado por um casting director, né? E ele chegou para mim e falou assim, você quer aparecer num filme? Aí eu falei, pô, isso aí não é verdade, não é possível. Naquela época, sem e-mail, não tinha como saber se a pessoa era de verdade ou não. E fui e liguei. Então, naquela época, eu fui para um teste no Silver Cub Studio, onde filmava Os Três Patetas e filmava I Love Lucy, aqui no Queens. E acabei fazendo um filme com o Al Pacino. Obviamente, eu tinha 2 palavrinhas só no filme, mas foi... Não, eu já abri a boca. Já era um mês, Carlitos Way. Com certeza. Quem tiver aqui em casa pode dar uma checada lá. Carlitos Way, de 1993. Aí, uma coisa que já estava na minha cabeça foi assim, eu fiquei apaixonado por trás das câmeras. Sim. Eu estava ali cruzando com o Brian De Palma, né? Eu falei assim, porra, isso aqui seria meu sonho. E vi por trás das câmeras mesmo, porque eu estava num estúdio que era considerado o melhor estúdio da West Coast, né? Que é o Silver Cub Studio, com muita história e tal. E aí que eu falei, pô, vou entrar numa faculdade de cinema. E aqui a faculdade de cinema eram pouquíssimas, as boas realmente eram caríssimas, então você passa por um processo. Aí eu entrei, para você entrar na faculdade, o inglês tem que estar sharp, eu tinha que passar por esse processo, são 2 anos e pouco até eu chegar na faculdade, e entrei em liberal arts, porque aqui você escolhe o seu major, mas no meio do caminho você pode mudar. Nesse meio tempo, fui encontrando as pessoas, meu pai buzinando meu ouvido, falando assim, mas cinema, aquela velha história, não ouçam os seus pais, por favor, ouçam os seus pais, mas
Na hora que o coração bater, vai pelo que o coração bate. Com certeza. Né? Assim, a minha vida mudou. Foi dali que eu comecei a pensar que o cinema realmente era muito instável. Mas eu falei assim, de repente, o cinema com advertising e tal, existiam agências gigantes aqui que trabalhavam para o Brasil e tal. Aí eu troquei meu major de liberal arts para business, e aí acabei me formando em business. Que legal. E desde então, trabalhei muitos anos com importação e exportação, sempre quis se conectar com o Brasil, nunca quis perder o vínculo, né? E aí, na crise de 2008, todo mundo quebrou, tô dando um Foi fast uma forward crise aqui de 30 anos, né? Sim. Crise de 2008, todo mundo quebrou, tinha um estoque gigante, e aí eu comecei a pensar, realmente eu acho que eu quero trabalhar algo que não dependa de estoque ou de inventário, e aí eu parti para o mercado imobiliário e estou aqui desde então. Foi uma área, assim, que 2008 para 2009 eram barganhas essa cidade, quem chegava aqui comprava por nada, foram milhares de pessoas que eu ajudei a fazer fortuna, e aí eu fiquei alucinado pelo negócio e amei, amo arquitetura, amo lidar com pessoas, amo lidar com negócios. E aí, tô aí nesse aí, desde então. E quanto tempo você está trabalhando com isso? 14. Sim. Nossa, e você se encontrou nesse mundo? Sim. Eu acho que é muito mais dependendo da minha pessoa e não interessa. Porque Nova York é sempre... A gente acabou de falar de duas crises ferozes, Sim. né? 2001 Sim. e 2008. Sim. Quantas vezes eu não ouvi as pessoas falando a cidade acabou? Sério? Você também ouviu? Já ouvi. Nova York acabou. Nova York... Na pandemia, você falou assim, ninguém quer Nova mais York morar acabou. em Nova York. Ninguém mais. Todo mundo acabou. Sai daí. Eu falei, já ouvi isso tanto, cara. Aí esse é a grande... também o grande benefício de você ser mais velho, porque você já passou por isso, você sabe. Você tem a maturidade suficiente para entender que... não é um fogo de palha. Né? E aí você está falando de pandemia 2020, a cidade de Nova York realmente foi o epicentro da epidemia no mundo. Ambulância, se a gente já ouve ambulância agora, tu imagina naquela época. E aí eu falei assim, realmente... E deve ter mexido muito com o psicológico. Muito, muito. Eu lembro muito claramente de uma situação, tem uma passarela ali, como se fosse uma ciclovia no East River, que sai ali de onde eu moro, na Upper Side, da 90 até lá embaixo. E ao longo do rio tem uma série de banquinhos, né, que as pessoas podem sentar ali. Eu vi assim, tinham dois tipos de pessoas na época. Aqueles que deixaram de malhar por um tempo, querem correr e recuperar a forma perdida, que estão no positivismo, que querem, não, tá tudo bem. E são aquelas pessoas que realmente não entenderam até agora o que aconteceu. Sabe, ficando olhando para o nada, assim, olhando pro além. E eu fiquei assustado, porque eu falei assim, realmente o sofrimento aqui vai ser o pós. Que realmente você está vendo o que está acontecendo. São pessoas que realmente não aguentaram esse baque e tiveram... A depressão hoje sempre foi um mal da humanidade, mas aqui, por ser uma cidade muito individualista, egoísta, realmente você está buscando pelo seu, não interessa o outro e tal, isso fica muito mais acentuado, né? A gente tem que entender que existe o lado bom de você conquistar as coisas, mas você tem que ter o emocional em dia, senão você não aguenta. Com certeza. Então, voltando ao business, eu sempre vi esse blá 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 que a cidade não ia superar e tal. E hoje a gente está vendo uma recuperação do mercado absurda. Talvez nem tão rápido como as pessoas imaginavam, né? Mas é sempre assim. Eu realmente não imaginei que se recuperaria tão rápido uma pós-pandemia do tamanho que foi a pandemia, sabe? Exatamente. Eu fiquei assustada com o mercado imobiliário. Pois é, foi um volume... Hoje, e aí você vê, durante 2 anos, quem estava querendo morar aqui, e você pensa bem, essa galera que nunca curtiu a cidade de 20 plus, que os millennials, Sim. né? Ou Zen, essa galera não viveu ainda. Eles não tiveram a oportunidade de quebrar tudo, Sim. sabe?
Então, de repente, você ficar dentro de casa e não poder ir para uma faculdade ou ir para um barzinho, e todos nós sabemos que nós já passamos por isso, ou ainda continuamos passando, é questão de vida, né? Prender um adolescente em casa deve ter sido um castigo para os pais. Com certeza. Então, de repente, esse povo todo veio para cá. Eles, no começo, conseguiam conquistar aluguéis que nunca tinha visto na vida. 3 quartos com vista, coisa e tal, $3.000, né? Só que aqui é aquela velha história. O cara vai te dar um contrato de 1 ano, 2, para você ficar aqui, ocupar o imóvel e se pagar. No momento que terminar o contrato, você espera que venha a cacetada. E foi exatamente o que aconteceu. 50% de todos os contratos fechados durante a pandemia não se renovaram. 50% da cidade, o aluguel não somente dobrou, tem casos que eu vi que triplicou. Então, realmente ficou, se já estava inviável antes, ficou inviável ainda mais. Você tem que ter 40 vezes, você tem que gerar 40 vezes o valor do teu aluguel para você poder alugar alguma coisa aqui. O pessoal, eu tava conversando com os amigos e eles falaram, Lívia, mas aqui as coisas acontecem e tudo mais. Eu falei, gente, a minha casa na Flórida, ela é 3 quartos, 2 banheiros, tem uma sala, uma cozinha, ela é enorme, tem um quintal de todo tamanho. Para mim, morar num apartamento que vale o dobro da minha casa, para mim seria um baque. Mas aí é a sua visão. Vamos lá. A minha visão pessoal, sabe? Que eu fui direto pra Flórida, então eu não morei em outro estado, a não ser a Flórida, e eu fui para uma cidade super pequena, que me deu acesso a ter esse aluguel, essa casa lá, e o meu quintal é super enorme. Não, eu acho Sou apaixonada pelo meu quintal. Temperatura é maravilhosa. Sim, mas aí quando você vem pra cá, você recebe aquele baque do apartamento e tu escuta o aluguel e tu fala, caraca, cara. É absurdo. Mas aí você vê, toda essa geração quer ficar numa cidade pequena, uma geração... Não, a minha menina de 10 anos, ela é louca, apaixonada, ela é doida pra vir pra Nova York. Exatamente. 10 anos. Essa mesma magia que eu tinha quando eu vim, aí eu vejo neles agora. Eu falei assim, porque eu quero aqui, e só quero o neighborhood que tá todo mundo. Onde tá todo mundo, né? Se eu falar, por exemplo, Upper East Side pra eles, onde eu moro, né? Que nada acontece, ninguém vem me visitar, a não ser durante o blackout, porque tem que botar o telefone na tomada, que pelo downtown não tem energia, né? Eu falei, mas nunca me liga. Só vai me visitar nesses Pode casos. usar a tomada aí, vai lá. Mas essa galera tá querendo ficar no... Mas eu encontrei muitos deles. Eu acho que foi muito legal ver o renascimento da cidade através dos olhos de quem tá voltando, entendeu? Sim, sim. Quem já tá mais velho e quem já tem uma certa vivência, já viu 2001, já viu a pandemia e todas as crises in between, sempre vão falar assim, eu não quero... E eu não sei se você concorda, mas eu acho que assim, tudo isso atinge muito Nova York porque é uma cidade turística, é uma cidade de muitas pessoas, turismo o tempo todo. O aeroporto aqui você se perde fácil. Claro. Então assim, eu acho assim, tudo que acontece tem uma proporção muito maior e atinge muito mais uma cidade desse nível. Do planeta, sim. Né? Você tem e as pessoas têm essa coisa do Império Romano, né? Assim, o John Lennon falava isso, né? Assim, Nova York é a Roma do Império Romano, né? Nos dias atuais. Então, realmente, é onde tudo o que acontece aqui realmente reverbera no mundo inteiro. E eu tenho consciência que é uma escolha muito difícil para você enfrentar os leões, vir para cá enfrentar os leões, pagar uma grana absurda, viver num clima hostil, uma temperatura abaixo do zero durante meio ano, não é 3 meses, 2 meses, são 6 meses de frio. De frio. Mas aí vem aquela história, eu falei assim, não é pelas oportunidades, obviamente a oportunidade é o que conta mais, mas pela energia. Você tem sempre alguma coisa para fazer, você tem sempre algo que vai levantar o teu... Eu tava conversando com outra convidada e eu falei assim, lá na Flórida eu passo quase que o dia todo dentro do meu carro. Ela falou assim, é isso que me dá pavor.
Também acho. Ela falou, é isso que me dá pavor. Também Eu acho. aqui é tudo bicicleta, é tudo muito próximo. Se você quiser ir no mercado lá na Flórida, é tipo 20 minutos. Aí 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar. Mas o tempo que você gastou no mercado. Ou então 30 minutos, fora o trânsito. Tudo é carro. Tudo você tem que ter o carro. E eu passo quase que um dia inteiro no carro. Se eu botar as horas que eu fico dentro do meu carro, é quase que a metade de um dia. E tem outra coisa, que você vai ter que se forçar a parar o teu carro na ginástica porque você não está andando, não está caminhando, né? Então, aqui tem o lado da bicicleta, o lado do você trabalhar, isso é verdade. E eu falei assim... E aqui eu me canso. Eu chego no final do dia, quando o número de passos que eu já dei, eu falei assim, pronto, completei. Se eu tivesse de carro... Meu trabalho tá feito, meu exercício está feito de hoje. O exercício está feito, E no frio, você... tem que se forçar a não poder ir em muitos lugares. Eu já acostumei, pega um casaco forte, aquele super bacana e vai enfrentar, não tem jeito. É aquela velha história. O seu objetivo está ali em cima, está 2, 3 anos, 4, 5 anos, é o que o pessoal fala assim, não, vou dar 5 anos na cidade e tal. Mas não se esqueça de aproveitar a jornada enquanto você está aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A pandemia é um grande exemplo disso. Né? Sim, com certeza. Então, eu falei assim, vai reclamar do frio? Vai melhorar? Não vai. Vai reclamar das horas que você vai ter que trabalhar? Vai reclamar? Seu objetivo está sendo alcançado? Eu acho que se há alguma coisa que eu posso falar para qualquer um que vai falar assim, não, eu quero tratar minha vida no Nova York. Eu falei assim, cara, se você tem um objetivo traçado, se você sabe onde você quer ir e você está disposto a pagar o preço, não existe recompensa maior. Com certeza. Porque você vai estar no topo. Com certeza. Topo do mundo, não vai ter. E não é para todo mundo. Não quer dizer que é melhor ou pior. Acho que escolhas da vida. É questão de escolhas, eu acho isso também, é questão de escolhas. O bate-papo tá muito legal, muito bacana. Né? Eu dei chance pra você. Não, mas eu não preciso de chance. Eu quero saber da sua vida mesmo, da sua história. Legal. E me fala, você tem uma empresa pra gente poder te encontrar no Instagram, na rede social? O Instagram Fabiano Proa, não de navio, Não faça mais essa piada. Não, essa piada é fraca, né? Fabiano Proa, @Fabiano Proa, no Instagram. Eu trabalho no mercado imobiliário. Muitos anos. E você atende a galera que deseja vir do Brasil pra cá? Tem muita gente que vem. Eu, hoje, mais tarde, saindo daqui, tenho a mãe que vem com a filha, que está cursando faculdade aqui e que está tentando colocar ela num apartamento bem legal aqui e tal. A gente está vendo as opções e tal. Eu falei assim, quer morar onde? West Village. Você, o John, o Paul, o Ringo... Uma galera boa quer morar lá, né? Eu falei, beleza, tudo bem. Tá certo. Mas eu ajudo muito aqui. Eu adoro, porque eu já estive nessa situação. Entendi. Né? E investimento, óbvio. Nova York é investimento. Essa aqui é a cidade onde você vai colocar o seu capital e ele vai ser um investimento seguro. E sempre tem oportunidade. Essa terra da oportunidade aberta a todos aí que quiserem entrar em contato. Então, encerramos mais um bate-papo, mais uma gravação em Nova York. Eu tô muito feliz, te agradeço de coração por trazer a sua história, por estar aqui conosco, tirar um tempo do seu dia. Sei que a agenda é lotada, que Nova York não para, que os clientes devem estar batendo na porta. Mas muito obrigada de verdade. Obrigado. Agradeço a você de casa. Se você quiser sentir o desejo de procurar o Fabiano, ele já deixou o Instagram dele, vou deixar o @ também no final desse vídeo. Muito obrigada, tá? Inscrevam-se no canal, curta, comenta, compartilha e até o próximo Pod Gringa Podcast. Muito obrigada. Tchau, galera. Valeu, querido.